Meu nome é Sérgio Condé, tenho 76 anos, sou psicólogo e há mais de 40 anos que eu estudo e dou consultoria com esse livro, o Xing, que é um livro chinês, um oráculo, e também um livro de sabedoria chinesa, né? E então eu quero falar sobre esse livro. E esse livro, quando você consulta, você utiliza o acaso, você joga moedas ao acaso, utiliza varetas. Então, o acaso acessa 64 possibilidades, que são 64 hexagramas, que são 64 capítulos, vamos dizer assim, e cada um deles contém 6 linhas, de baixo para cima, 6 linhas ascendentes. Então, quando você acessa uma linha, a resposta para a sua pergunta vem como se algum mestre respondesse, porque é incrível a compatibilidade entre a pergunta e a resposta. Como que o acaso faz isso é um mistério. Só sei que quando uma pergunta é bem feita, a resposta vem sobre a forma de uma situação que descreve a situação onde a pessoa se encontra. Então, o que é uma situação? A situação é um relacionamento entre partes, que tanto pode ser entre você e alguém lá fora, entre você e o seu trabalho, entre você e a sua saúde. Tem sempre um relacionamento acontecendo a cada momento da vida. E o Xing é como se fosse um GPS que localiza que tipo de situação psicológica, que tipo de situação vivencial é aquela que você está vivendo. Então, quando eu digo é uma situação, o que é uma situação? É um relacionamento entre partes, que tanto pode ser partes entre você, sujeito, e as partes externas, pessoas, situações, instituições, ou entre você mesmo e suas partes internas. Então, por exemplo, eu estou sozinho dentro de casa e me sinto incomodado por um crítico interno que diz que eu não estou fazendo as coisas certas. Isso é muito comum. Todo mundo tem um chatinho interior, um sabotador um peralta que fica criticando, às vezes deixando a pessoa com uma baixa estima porque ela não é o que deveria ser ou não fez o que deveria fazer. Então está sempre com medo que a pessoa dê errado e fica insistindo de formas muito que não funcionam. Simplesmente você vai ver que tem uma parte que manda e ao mesmo tempo dentro de você vai aparecer uma parte que desobedece, que é rebelde, que não vai fazer aquilo que acha, aquela parte que acha que você teria que fazer de um certo jeito, e muitas vezes a outra parte vai fazer justamente o contrário. Então, esse relacionamento íntimo de você com as suas partes também são situações, e muitas vezes quando se pergunta alguma coisa, o Xing vai se referir a esse mundo interno. E às vezes a pessoa quer interpretar como se fosse alguma coisa que está acontecendo lá fora e não encaixa direito. Então é preciso descobrir que se é um mestre que fala, o I Ching é um mestre que responde as perguntas através do acaso. Então ele foi estruturado como se fosse uma rede de possibilidades muito amplas, né? Que deveriam abarcar todas as situações possíveis humanas. E isso só pode ser feito porque essas situações são descritas de forma simbólica e não específicas, não descrevendo situações concretas, mas usando símbolos, e por isso amplia o leque da compreensão. A questão é saber interpretar esses símbolos, e essa é a minha profissão. Eu já estou há 40 anos lidando com isso, e lidando com pessoas, e atendendo pessoas, e tentando descobrir o que o Xing está dizendo para elas. Então, chegar a essa interpretação, tanto pode ser a pessoa mesmo com um livro, e foi assim que eu iniciei, me relacionando com esse livro, de forma tão obsessiva que acabei decorando ele todo.
Bom, cada um tem sua história com o Xing. Quem está num relacionamento já há muitos anos com ele sabe que ele não erra. Então, às vezes que eu desobedeci, me dei mal. Às vezes que eu entendi e desobedeci, me dei mal. Às vezes que eu não entendi, me dei mal porque não entendi. O negócio é que nem sempre a resposta é tão clara assim. Às vezes tem que ser trabalhada internamente até a pessoa entender o que ele está dizendo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui umas 43, uma resposta do Xing que eu obtive para dar o exemplo do que é uma relação entre partes internas. Esse hexagrama ele chama liberação. Quando eu falo hexagrama, são essas figurinhas de 6 linhas de baixo para cima aqui. Como hexa significa 6, hexagrama é essa figura. Ele tem um título e tem uma descrição aqui, depois um julgamento, um texto, a imagem e as linhas. Eu vou direto na linha, porque meu intuito aqui não é ensinar o I Ching, é só falar sobre o que é uma situação e de como que ela é refletida quando a pessoa se joga o I Ching. Então diz assim: o príncipe atira num falcão que está pousado sobre uma alta muralha. Ele mata. Tudo é favorável. Como o hexagrama se fala de liberação, esse falcão numa alta muralha é aquilo que está impedindo a pessoa de ficar livre, liberada de culpas, liberada de situações pesadas. Então, que falcão é esse que fica pousado sobre uma alta muralha? O falcão tem aquele olho, né, que não deixa passar nada. Então aqui faz uma alusão ao crítico interno. Veja só, ele fala assim: o falcão sobre uma alta muralha é a imagem de um poderoso homem inferior. Então, uma característica do homem inferior é ser egóico. Então, vamos dizer assim, uma parte do nosso ego que fica com aquele olho tentando descobrir o que está acontecendo de errado com a pessoa, o que pode ser melhorado, o que pode ser criticado, o que pode ser consertado, e impedindo a liberação. Então, o falcão sobre uma alta muralha é a imagem de um poderoso homem inferior numa posição elevada porque observa o ego, né? O superego observa o ego, então ele está numa posição de observação, mas é uma observação crítica, não é uma observação neutra. Ele não cede a influências internas, pois está enrijecido em sua maldade, então tem uma característica de crueldade com a pessoa. Um crítico interno geralmente é cruel, né? Ele tem que ser eliminado pela força e isso requer os meios apropriados. Confúcio comenta a respeito dessa linha. O falcão é o objetivo da caça, o arco e a flecha são os instrumentos e os meios. O arqueiro é o homem que deve utilizar corretamente os meios para atingir seu objetivo. O homem superior contém os meios em sua própria pessoa. Ele espera o momento apropriado, então age. Por que não haveria de sair tudo bem? Ele age porque é livre. Portanto, é necessário apenas que siga adiante e abata a sua presa. Assim faz aquele que atua após ter preparado os meios. Então, que meios são esses? Primeiro, é preciso identificar que voz é essa que fica criticando o sujeito. A pessoa que faz uma consulta e recebe essa resposta. Então, não, o que é isso em mim? Que parte minha é essa? Eventualmente pode ser até uma parte externa, pode ser um chefe crítico, um chefe ou um religioso no púlpito, acabando com as pessoas, dizendo que está todos errados, né? O que se chama de superioridade moral, com aquele dedinho. E qualquer situação externa ou interna onde a pessoa se sinta mal porque se vê criticado. Então, que meios seriam isso? Primeiro é identificar dentro de si, porque se o crítico externo afeta a pessoa, é porque ele fez uma associação com o crítico interno da pessoa. Se não tem um crítico interno dentro da pessoa ativo, a crítica externa é motivo da pessoa achar
engraçado, uma pessoa tão arrogante que se coloca na posição de criticar os outros. Aquilo pode ser uma coisa engraçada, não vai causar uma reação, ou um sentimento de mal-estar, ou um sentimento de culpa. A pessoa já está livre de um crítico interno, então os críticos que estão lá fora não vão afetá-la. Mas vamos dizer que afete, então é preciso identificar a parte interna que faz esse papel e que a quem é dado o poder. Então a pessoa está identificado com o crítico. Então qual que é a questão aí? Vamos nos desidentificar desse crítico interno, identificando que ele é uma voz, uma gravação que desde criança atua como se fosse a voz dos pais querendo corrigir o filho. Isso pode, isso não pode, você não deve fazer isso, a moral não permite, etc. E tal. Aquele monte de crenças arraigadas dentro de uma família que vão colocar a criança numa situação de que se você quer ser aceito, você tem que ser de um certo jeito, você tem que se encaixar, e aquilo fica ativo dentro da cabeça da pessoa como uma gravação, e então é preciso identificar. Isso que seria o arqueiro atirando a flecha, porque para você acertar uma flecha, você tem que identificar qual que é o alvo. E o alvo é esse crítico. Então, o arqueiro contém os meios em sua pessoa. Então, os meios são os meios psicológicos, os meios da consciência, os meios de um autoconhecimento, por assim dizer, que não mais se identifica com o crítico interno, mas percebe que é uma voz que ficou implantada lá, em que a pessoa então tem que matar ou desfazer o poder dela, tirando a identificação. Essa parte não tem direito de possuir o meu eu, porque quando eu penso que eu estou me criticando, eu estou dando poder ao crítico, porque ele se tornou eu. Então essa identificação, o arco e flecha, identificando o alvo e desidentificando, é que mata o poder desse crítico interno. Então eu estou mostrando aí como o Xing, sendo interpretado de uma forma psicológica, com autoconhecimento, com uma certa, vamos dizer, uma abordagem de que o que está dentro é que vai então se manifestar lá fora, e que nem existe tanta separação assim entre dentro e fora, né? Aquilo que a pessoa vive dentro acaba se refletindo lá fora, para ver se cai a grande ficha, né? De que eu estou criando minha própria situação, o meu próprio sofrimento, porque como eu vivo dentro, o mundo lá fora vai se manifestar. Então, isso é uma forma de uma situação, isso configurou aqui uma situação. Então eu vou jogar agora uma forma de acessar o Xing com 2 dados de 8, né, e um de 6, que esse 6 vai indicar 6 linhas, e esses dois vão identificar o hexagrama. Esse aqui é o de baixo e o de cima, porque um hexagrama tem 6 linhas, e cada 3 linhas de cima e as 3 linhas de baixo, chamados trigramas. Então aqui, estou jogando aqui, deu 4 embaixo e o 8 em cima, significa que, bom, eu já não preciso ir na tabela, já vou direto no hexagrama. O hexagrama chama-se o retorno, com a 4ª linha. Vamos ver o que seria o retorno com a 4ª linha. Eu só vou cuidar da linha aqui, porque eu nem fiz pergunta, né? Então provavelmente fala alguma coisa de mim mesmo. Então eu tenho que fazer alguma observação, né? Andando no meio dos outros, ele retorna sozinho. Esse hexagrama fala de retorno para a luz, né? A pessoa perdeu a luz, ela se afastou da luz. Então ela retorna para a luz, para a clareza. Então, andando no meio dos outros, retorna-se sozinho. Alguém se encontra no meio de homens, uma sociedade de homens inferiores, mas se mantém ligados por vínculos interiores a um amigo forte e bom. Isso o leva a retornar sozinho. Embora não se faça qualquer menção à recompensa ou castigo pelo fato de ter se ligado com vínculos interiores
a uma sociedade de homens inferiores, né? Mas como ele está ligado por vínculos interiores a um amigo forte e bom, isso leva a retornar sozinho. Embora não se faça menção à recompensa ou castigo, esse retorno é certamente favorável, pois a opção pelo bem tem sua própria recompensa. Bom, quem de nós não está ligado a certas partes internas, que são as partes egóicas, né? E vamos dizer assim, e que deveria voltar para a luz no sentido de se ligar àquilo que é verdadeiro em si. Isso eu estou interpretando, não estou interpretando como uma pessoa que se desviou do caminho, se unindo a algumas pessoas que buscam objetivos inferiores, no sentido de que não têm um objetivo de autoconhecimento, de crescimento, mas que estão entregues por completo ao mundo. Então poderia ser uma situação externa, né? Diga-me com quem andas e quem te direi quem és, a pessoa se ligando a pessoas, e que então ela pode baixar o nível da consciência porque para poder ficar para pertencer a um certo grupo, a pessoa às vezes tem que abrir mão de alguns princípios para poder pertencer. Então não estou falando desse tipo de situação onde a pessoa vai se unir a pessoas indignas e se perder, né? Então aqui eu estou falando do mundo interno. Tem sempre partes de nós que nos leva para um nível mais baixo de consciência. Então, pode ser através de alguma compulsão, alguma mania. Tem muitas manias, tem mania de comprar, mania de se distrair, mania de trabalhar excessivamente. A mania é uma forma de se defender de dores muito profundas. Então a pessoa passa para um estado maníaco, né? Uma euforia em fazer algum tipo de coisa, né? Pode ser encher a cara, pode ser tomar drogas, pode ser fazer compras, compulsão de trabalho. A ninfomaníaca, né? Tem muitos relacionamentos um atrás do outro. Então essas partes, eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Essas partes, se você se liga a ela, chega um momento que diz, opa, minha vida não está dando certo, porque eu estou preso nessas armadilhas da vida. Então eu me volto para aquilo em mim que é o melhor de mim. E aqui chamou um amigo forte e bom. Como que eu posso ser amigo de mim mesmo a ponto de me salvar de certas atitudes e hábitos e tendências, vamos dizer assim, que me desviam de quem realmente eu sou. Então tem que ser através do amor a mim próprio. Então aquele amigo é a parte de mim que me ama. Então eu retorno para essa parte de mim. Então o Xing está me dizendo aqui que talvez eu esteja até me desviando, ficando muito tempo no computador, vamos dizer assim, que seja talvez aquilo que mais parece um vício no meu caso, né? Se parece não, é um vício, aí já está querendo... Então o Xing está me dando essa configuração, essa situação interna da qual eu preciso então fazer algum movimento para retornar ao amor por mim mesmo. Então aqui só quis dar essa dica, né? Então deixem aí nos comentários alguma pergunta, alguma coisa, alguma observação. Então vamos ficando por aqui. Grato.